Tudo bom, meninos? Na nossa aula de hoje, nós vamos compreender sobre a estrutura fundiária brasileira. Saber o que é a estrutura fundiária e como ela está organizada no território brasileiro. Vamos lá? Estrutura fundiária é o modo como as propriedades agrárias estão distribuídas e organizadas em um determinado país ou espaço. Para se conhecer a estrutura fundiária de um país, leva-se em consideração a quantidade, o tamanho e a distribuição social das propriedades rurais na área analisada. A estrutura fundiária brasileira é caracterizada pela concentração de grandes propriedades rurais nas mãos de um restrito número de proprietários. Aqui nós podemos verificar que as pequenas, de até 10 hectares, elas vêm aumentando entre 1950 a 1996. Da mesma forma, as propriedades médias. Mas as grandes e os grandes latifúndios, aparentemente, parece que continua da mesma forma. Mas isso não é verdade. Porque quando comparamos com a área ocupada, nós observamos que os grandes latifúndios e as grandes propriedades rurais, elas aumentaram as suas áreas, da mesma forma que as pequenas, elas aí praticamente, né, em números elas aumentaram, mas em área ocupada ela praticamente permanece a mesma. Ou seja, por que aumenta o número e mantém praticamente a mesma área? Isso acontece muito por questão de herança. Às vezes a família recebe a propriedade porque herdou do pai e acaba dividindo entre os filhos, criando novas propriedades menores. Ou seja, em número aumenta, mas em contrapartida mantém praticamente as mesmas áreas ocupadas por elas. Do outro lado, a gente percebe que as grandes propriedades vêm incorporando as menores, tornando suas áreas maiores, ou seja, em números praticamente são as mesmas, mas a sua área hoje ocupa um território, um espaço bem maior do que era no passado. Essa desigualdade na distribuição da terra no Brasil tem origem histórica que remonta ao período colonial brasileiro. As capitanias hereditárias, por exemplo, como nós podemos verificar a imagem aí, distribuída no período do Brasil colônia, foram os primeiros latifúndios, ou seja, grandes propriedades rurais do nosso país. As terras coloniais foram divididas em 15 grandes lotes entre 12 donatários. Esses donatários eram administradores escolhidos pela nobreza, geralmente pessoas enriquecidas pelo mercantilismo da época, que foram favorecidas pela proximidade que tinha com a coroa. Esses selecionados deveriam investir de seus próprios bolsos no projeto de instauração e organização das capitanias, materializando o projeto geopolítico português na América. Esses donatários dispunham de grandes autoridades, mas não eram os donos da terra, apenas detinham a posse sobre o território, desde que pudesse defendê-los, mantê-los e cultivá-los. Apenas poderiam passá-la a seus descendentes se estes pudessem manter a administração e os lucros das explorações e cultivos da terra concedida. Na sequência, a expansão da lavoura açucareira no litoral nordeste do Brasil promoveu a continuidade da concentração de terras baseada na monocultura, escravização e produção voltada para a exportação. Em 1850 foi criada a primeira lei de terras no Brasil, aprovada no mesmo ano da Lei Eusébio de Queiroz, que previa o fim do tráfico negreiro e sinalizava a abolição da escravatura no Brasil. Grandes fazendeiros e políticos latifundiários se anteciparam a fim de impedir que negros pudessem também se tornar donos de terra. Chegavam ao país os primeiros trabalhadores imigrantes. Eram a transição da mão de obra escrava para a assalariada. Se não houvesse uma regulamentação e uma fiscalização do governo de empregados, estes estrangeiros se tornariam proprietários, fazendo concorrência aos grandes latifúndios. Ficou estabelecido a partir dessa data que só poderiam adquirir terras por compra e venda. Dessa forma, escravos recém-libertos e
Estrangeiros recém-chegados não poderiam ter acesso à terra. Dessa forma, essas terras foram compradas por abastardos proprietários rurais que já possuíam grandes propriedades. Os grandes latifundiários garantiram seus privilégios e ainda puderam contar com um grande contingente de trabalhadores vindos das populações menos favorecidas. Concentração de terras no Brasil. Devido ao passado colonial, a grande concentração fundiária tem ocasionado conflitos entre grandes proprietários e camponeses. Trabalhadores que perderam suas terras têm se organizado em movimentos sociais que lutam pela reforma agrária. Reforma agrária. A reforma agrária, quando realizada de forma planejada e ampla, leva à reorganização da estrutura fundiária, favorecendo a distribuição mais justa e igualitária das terras de um país. A reforma agrária é também benéfica para reduzir a especulação imobiliária no campo e promover a produção agrícola, especialmente alimentos, a uma população cada vez mais urbanizada. A desigualdade estrutural fundiária brasileira configura como um dos principais problemas do meio rural. Isso porque interfere diretamente na quantidade de postos de trabalho, valor de salários e automaticamente nas condições de trabalho e o modo de vida dos trabalhadores rurais. Nós podemos verificar aqui, nesse anúncio de 1994, pondo à venda a maior propriedade rural do Brasil, um grande latifúndio. Esse latifúndio aqui está em torno de 4,7 milhões de hectares, o que dá aí mais de 1 milhão de alqueires de terra na mão de um pequeno grupo dominante que concentra uma grande parcela da terra produtiva do Brasil. Essas pessoas são conhecidas como latifundiários. Já os minifundiários são proprietários de milhares de pequenas propriedades rurais espalhadas pelo país. Algumas são tão pequenas que muitas vezes não conseguem produzir renda e a própria subsistência familiar suficiente. Estrutura fundiária e o papel do Estado. A desigualdade na distribuição das terras agricultáveis necessita ser foco de intervenção do Estado. O governo precisa promover a desapropriação de grandes propriedades improdutivas. No entanto, a estrutura fundiária de um país só se torna menos desigual quando a redistribuição de terras acontece acompanhada de intervenções que visem a permanência dos agricultores nas terras e lhes garanta a capacidade de promover a própria subsistência, além de produzir excedentes para o abastecimento do mercado. É fundamental, portanto, que além do pedaço de terra seja também oferecido apoio técnico, financeiro, política de preços e apoio na comercialização da safra. A bancada ruralista. A bancada ruralista, ou Frente Parlamentar da Agropecuária, é uma das maiores e mais atuantes bancadas da Câmara dos Deputados, formada por mais de 200 deputados federais, dos total de 503 de diversos partidos. Eles representam os interesses dos grandes produtores rurais e latifundiários. Costumam articular-se para pautar assuntos da agenda política e ser discutida na Câmara e votar em peso temas de seu interesse. É considerada a mais influente nas discussões, articulações e negociações de política pública no âmbito do poder legislativo. Essa frente parlamentar defende políticas públicas de estímulo ao agronegócio. De modo geral, reivindica a ampliação dos financiamentos rural e a flexibilização da legislação trabalhista e criticam as legislações ambientais e a reforma agrária. Com uma posição contrária à reforma agrária, a bancada ruralista foi decisiva na aprovação de várias medidas provisórias que alteram a política de distribuição de terras pelo governo federal. De acordo com os movimentos sociais ligados à terra, essa decisão permite aos latifundiários adquirir os lotes dos assentados após o período de 10 anos de emissão do título. Como muitos pequenos proprietários podem ter dificuldades para pagar pela terra que comprou da União, uma solução contra o endividamento seria vender seus lotes para grandes fazendeiros, o que aumentaria ainda mais a concentração de terras. Além disso, essa nova política praticamente interrompe as novas desapropriações, beneficiando os grandes proprietários, donos de terras ociosas, improdutivas. Outro ponto polêmico é que a nova lei abre brechas para conceder anistia a loteamentos irregulares e grileiros. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Então, até a nossa próxima aula. Até lá!